Este ano, pela primeira vez, Portugal terá um festival internacional de comédia. O Vorten Mockfest vai invadir as salas do Cinema São Jorge, em Lisboa, entre 28 e 30 de agosto, para apresentar comédia nacional e internacional em diferentes formatos. Daniel Sloss regressa a Portugal com uma sessão de teste. O podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, de Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis e Zé Diogo Quintela, estreia-se ao vivo. E Rafinha Bastos, o humorista brasileiro com mais sucesso nos Estados Unidos, apresenta um espetáculo ao vivo. Estes são apenas os cabeças de cartaz de um festival que terá ainda mais sessões de stand-up comedy, podcasts ao vivo, cinema e conversas sobre a indústria da comédia, com sessões gratuitas e outras pagas. Por trás desta grande produção está a Kilt, agência e produtora de humoristas como Diogo Batáguas, Guilherme Geirinhas e Luana do Bem. Para nos detalhar este evento e falar sobre a vida nos bastidores da comédia, tenho comigo o Sr. Kilt, como costuma dizer Diogo Batáguas, também diretor do festival, Ricardo Matos Soares. Bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Olá, Gustavo. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Muito obrigado por teres vindo. Estamos a conversar, a gravar, portanto, no dia a seguir à apresentação do festival propriamente dito, no estúdio Time Out, onde também estive a assistir à conferência de imprensa, digamos assim. A certa altura o apresentador, o Guilherme Geirinhas, que estava a apresentar a cerimónia, diz que os comediantes só vieram para te ver a falar em público. Para gozarem com, nas palavras do Guilherme, a tua falta de jeito, mas espero que te sintas confortável aqui no Humor à Primeira Vista. Eu acho que o pessoal vai perceber. Eu sei que este festival foi tudo elaborado em 3 meses. Porquê é que decidiram fazer este festival? Porquê é que era importante termos um festival como este em Portugal? Eu acho que, na verdade, todas as produtoras e comediantes sonham sempre fazer aqui um género de elevar a comédia, não é? Ou fazer um comedy club, ou fazer um festival. Há uns meses o Henrique Montalourenço veio trabalhar connosco. Que é um produtor também que normalmente... Aliás, ele já foi convidado deste podcast, mas normalmente traz humoristas estrangeiros através da Comic Soul, que é uma produtora internacional. E essa experiência dele também ajudou-nos aqui na concepção da coisa, e ele veio com essa ideia. Eu também, quando eu fui buscar, foi um bocado para isso, porque ele é bastante criativo e traz-nos ideias também. E numa das reuniões que nós estávamos a ter, eu estava a dizer: olha, Henrique, o que é que tens para aí? E ele disse-me: e que tal fizéssemos um festival, e deu logo o nome ao festival também. Isto foi para aí em novembro, na verdade. Novembro, sim, foi para aí a meados de novembro. E nos entantos, ok, isto deve ser uma coisa para aí para 2026. Só que nós fomos naquela, como temos alguns conhecimentos com parceiros, trabalhamos bem com parceiros, e como também temos uma agilidade em trabalhar com os comediantes. Quando dizes parceiros, marcas como a Vorten, como a Superbox, que estão presentes, como a Fundação também. Exato, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Exatamente, que são muito importantes e muito agradecidos. Colaboram, por exemplo, no Bom Partido, que está neste momento a ser publicado, não é? Sim, e a Vorten no ano passado também teve praticamente todos os episódios do conteúdo Batáguas. A Superbox é um parceiro de longa data também connosco e já desenvolveu vários conteúdos. E é bom sinal quando as marcas se interessam pelo meio da comédia, quer dizer que vende, não é? Nós fazemos sempre um win-win de tentarmos dar aquilo que eles querem e eles também nos ajudarem. Muito bem. E então com as marcas sentiram que estavam prontos, era isso? Sim, o clique foi mesmo uma ajuda também de alguém que nós temos que agradecer, que é o Presidente da Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, que nos ajudou também e que nos deu a abertura para andarmos com o projeto. Então, quando tivemos a certeza que a Câmara estava connosco, e a EGEAC e a Cinema São Jorge faziam essa colaboração connosco. Que faz a gestão de espaços culturais de Lisboa. Exatamente. O Cinema São Jorge abriu-nos logo a porta para fazer coprodução, porque também levámos esta ideia. Aquilo, todos nos últimos anos, acho que também conseguiu mostrar aquilo que conseguimos fazer. E foi, de certa forma, foi assim um bocado ambicioso, mas foi naquela que, se nós conseguimos isto, uma resposta até março, ainda fazemos a coisa. E lá conseguimos com muito esforço. E de repente tivemos mais sims do que achávamos que íamos ter, porque apontámos para algumas portas e todas se abriram. Basicamente foi
Não houve uma única. Houve uma outra que estava assim mais reticente. Isto também é um projeto novo, o pessoal vai mais a medo, não é? Mas sim, depois foi, a partir de março foi. Então surpreendeste com o número de sims e isso fez um bocado com que este projeto até fosse antecipado, tendo em conta a vossa timeline. Eu diria que nós queríamos. Previsível, não é? Sim, eu diria que nós queríamos espalhar a informação para prepararmos o terreno, não é? Só de repente toda a gente diz que sim. E tiveram mesmo que fazer este ano. Tivemos mesmo que fazer este ano, porque nós vamos apresentar mais nomes no festival e queríamos já ter apresentado mais nomes internacionais? Mais nomes internacionais e nacionais. Ok. Há um deles já está confirmado, que eu ainda não posso dizer por efeitos contratuais, mas é gigante mesmo. Gigante maior que o Daniel Sloss? Vocês veem, mas nas próximas 2 semanas vamos anunciar, mas é mesmo muito grande. Okay. E depois foi uma confiança inata também no nosso trabalho, porque nós sabemos, ok, se a gente vai se meter nisto, vai ser até ao fim. E foi, eu tenho uma equipa incrível que me dá dá a vontade de eu conseguir meter as coisas na praça. Uma equipa do João Mourão, a Margarida Batista, tenho imensas pessoas, Miguel Nunes, tenho imensas pessoas. Quantas pessoas é que estão a trabalhar naquilo? Neste momento foi um crescimento gigante de um ano para o outro. Eu nem sei quanto que já entrou tanta gente recentemente, mas temos cerca de 10 pessoas. Okay. Eu agora, se fosse contar, se calhar são mais. Eu tenho ideia que devem ser mais, pelo menos pelas caras que eu vi ontem. É possível, é possível. Também internos eu diria que são para aí. Pois, exato. Okay. Claro, internos são para aí, são cerca de 10 pessoas. Por acaso vai entrar uma pessoa nova agora na segunda-feira também. Sendo que há um ano não existia este. Não, há um ano eram para aí 4 pessoas. Exato. Okay. Agora no último ano crescemos mesmo bastante. Eu levei um bocado com as dores de crescimento, em que alguns meses tive que levar tudo com ao mesmo tempo e foi difícil, mas depois houve aqui um crescimento natural da coisa e foi bom. E pronto, e esta equipa permite-me fazer a organização deste festival neste momento. Se não fosse esta equipa eu não conseguia fazer isso agora, que a coisa é grande. E quanto à importância do festival, porque é que é importante? Se tu até tinhas dito que provavelmente todas as produtoras, agências tinham esta ideia de um dia, quem sabe, fazer um festival ou ter um comedy club, de que modo é que o meio da comédia nacional ganha com o facto de ter este festival? Eu falo por mim, acho que é óbvio toda a gente gostar de fazer este tipo de ações, né? Porque toda a gente, lá está, quer elevar o setor da comédia, não é? E ainda há um bocado, cada vez menos, ainda bem, claramente e por isso é que também chegamos até aqui, ainda há muita a coisa de haverem as pessoas para os comediantes, não é? Ou seja, sem ser um público gigante para o stand-up comedy, o que cada vez mais é diferente. E este tipo de iniciativas promovem cada vez mais o stand-up comedy sem ser pelos nomes, ok? Ou seja, pela arte em si. Exatamente, pela arte em si. E o festival é claramente um canal de comunicação nesse sentido, não é? Mas precisa de nomes, apesar de tudo, não é? Sem dúvida, sim. Mas, certo, sem mas isso tem que estar lá, mas ao mesmo, lá sempre, não é? Sim, mas ao mesmo tempo, e já poderemos falar da programação daqui a pouco, a antena será não só para os grandes, a antena será, obviamente, quando vamos anunciar, nós todos, isso claro, festivais é o que chama, não é? É o que chama. Sim. Mas depois vamos dar destaque também a todos os outros nomes nacionais e internacionais que não têm uma visibilidade tão grande como um Daniel Sloss ou como o Rafinha Bastos, e vão ter a sua antena, e isso também os promove. Todas as mecânicas de comunicação que também queremos fazer nestes 4 meses vão provocar dinâmicas também de comunicação deles próprios, e toda essa antena de comunicação é importante para o setor e para os comediantes. E aliás, em vez de havia a intenção de tornar isto um festival, acredito que anual, não é? Sim. No sentido de, a partir de agora. Sim, eu de certa forma eu não gosto de grandes compromissos, mesmo na minha vida. Vamos ver como é que corre então. É uma filosofia pessoal, ou seja, eu não tenho grandes expectativas. Eu não tinha a expectativa de há um ano com 4 pessoas ter 10 pessoas este ano. Ou seja, eu vou fazendo as coisas de uma forma e depois vou adaptando a então gestão. Ainda não há um compromisso com os parceiros para o ano repetir? Não, ou seja, não, poderia haver aí uns contratos de goodwill, de continuação para os próximos anos. Eu este ano eu quero me focar neste ano e que corra bem. Se eu próprio for bem sucedido naquilo que eu me comprometo, eu continuo. Se eu sentir que também não fui capaz e que a coisa não correu bem, acho que é uma coisa que eu nem quero. Eu se fizer a coisa, quero fazer bem, não quero fazer uma coisa que depois fica assim um bocado canhota, né? Tipo, okay. Depois estou mais a prejudicar do que propriamente a ser bom. Então se não pensas, ou melhor, se vais ver como é que corre e depois logo vês se há uma segunda edição, não há aqui um objetivo também de estes humoristas internacionais, já vamos falar mais pormenorizadamente de quem vem, de eles verem que Portugal é um espaço onde podem vir com mais frequência e que tem público? Não, é assim, o Daniel Sloss já sabe que tem público cá, porque já veio cá. O Rafinha Bastos também já veio cá, mas os nomes mais pequenos
Mais pequenos, quer dizer, pequenos cá, porque lá fora alguns já são... Alguns já são gigantes. A ideia aqui, ou seja, eu não deixo de ambicionar o próximo ano, ok? E vou preparar o terreno para o próximo ano. A questão é que primeiro quer fazer bem este primeiro ano e ver como é que corre, mas tudo volta, em termos de comunicação, volta à volta do mesmo círculo, não é? Ou seja, é bom para a comunicação interna e externa, como é óbvio, ok? Se nós conseguirmos com o tempo justificar a vinda de outros humoristas incríveis, claro, é tudo dentro do mesmo círculo. Sim, mas na lógica de festival de comédia internacional, obviamente na Europa pensamos sempre no Fringe, lá fora pensamos noutros festivais, da Austrália, por exemplo, tem alguns. A lógica também é tornar apetecível de alguma forma este festival para humoristas estrangeiros virem cá e saberem, aqui este festival em Lisboa. Sim, eu diria-te um ou outro nome que eu gostaria muito de ver cá e é mesmo muito difícil e sem dúvida que isto ajuda, ok? Ajuda também, de certa forma, e um dos patrocinadores que nós temos e que motivamos nesse sentido, o turismo em Portugal, ou seja, nós vamos ter a Associação de Turismo de Lisboa também como parceiro e esse foi um foco um bocado da comunicação também, de nós ajudarmos nessa ideia de haver um polo maior de cultura cá, mas sem dúvida que o festival há uma ideia de ajudar a trazer outros nomes que ambicionamos e que com certeza felizmente também cada vez mais vêm nomes grandes da comédia internacional a Portugal. Sendo que este ano, na verdade, nós quisemos um bocado jogar pelo seguro por ser o primeiro ano, ok? Mas temos aqui a ambição de... Claro, o Daniel Sloss já sabemos que tem público, né? É nessa lógica, eu percebo. Como é que foi feita a seleção dos humoristas não só internacionais como nacionais? Não, isto é um trabalho de equipa, ou seja, há obviamente uma aposta também em comediantes skilled, não é? Sim, isso é óbvio, inegável. A prata da casa, porque na verdade... Mas também tentaram que existisse uma boa junção de comediantes de outras agências portuguesas. Sim, essa lógica de tornar um festival nacional mesmo para... Sim, isso é uma das dificuldades, se calhar, do setor, é a união. Isso é uma coisa que funciona para tudo, para a música, e de certa forma, pelo menos é a minha ideia de tentar, pelo menos cada vez que eu tenho uma coisa maior, é tentar unir o possível, não é? Sempre que é sempre difícil, e é normal, é a sociedade a viver nela própria, mas... aqui a ideia é tentar mostrar esse sinal de que não, vamos valorizar. Eu próprio na conferência também valorizei outras agências, não muitas, mas valorizei algumas. Foi o que me lembrei na altura, não foi por não querer mais, mas é um bocado essa ideia de que efetivamente a evolução e a ideia de fazermos coisas boas só funciona se a gente se juntar um bocado, ok? E às vezes não podemos estar a olhar tanto se é para aquele humorista, ou só para aquela agência, ou só para aquele valor financeiro, mas sim um bocado juntar-nos para conseguir coisas cada vez maiores, porque se fizermos cada um para o seu lado não dá. Mas sentiste um meio aberto a isso? Senti o suficiente. Não, é normal de que um primeiro projeto, e nós tivemos recentemente o ano passado também um projeto de outra agência que acabou por não... Exatamente, é verdade. Houve uma tentativa de fazer era ao vivo, aliás, era aqui em Oeiras, se não estou em erro. Sim, eu tenho sempre medo disso porque acaba por melindrar. Acaba por ser mais difícil para quem vem a seguir. E na verdade eu quando fiz isso, principalmente com 3 meses, eu pensei, isto vai ser mesmo, vamos ter que dar o litro, e demos o litro, fomos mesmo atrás das pessoas que a gente quis. Houve algumas pessoas que disseram que não, e eu percebo, é um primeiro ano, há muita desconfiança, mesmo por ser aquilo que tem conseguido fazer coisas boas nos últimos anos, e eu acho que tivemos os sims suficientes, acho que tivemos mais sims do que eu achava que íamos ter, na verdade, e eu estou bastante contente com o line-up, com a programação, na verdade. E na parte internacional? Aí já não há questão de... Foi uma luta gigante, porque em 3 meses, porque ainda por mais que o Henrique tenha uma experiência internacional e que nos ajudou, e é sem dúvida diferente, ou seja, é diferente trabalhar com o Henrique que outra pessoa que não tem essa experiência. É uma luta de eu ter aprovações em 2 ou 3 meses e pessoal ter tudo já definidas e de repente ainda meter Lisboa pelo caminho, e tudo não é nada fácil. Então foi mesmo estar atrás, motivar e lá conseguimos. Sendo que, pelo que percebi, aí já podemos também passar para essa parte mais de técnica da organização do festival em si. Portanto, o Rafinha Bastos, que se apresenta como Rafi Bastos em inglês, portanto, e o Daniel Sloss serão cabeças de cartaz na sala principal do São Jorge. O Daniel Sloss vem fazer uma sessão de teste. O Rafinha Bastos calculo que seja com um espetáculo que está agora em tour. Os restantes comediantes, tenho aqui alguns nomes: Ellie Woods, Adam Rowe, Olga Koch,
Não sei. Ela disse mesmo, ela depois vai ter vídeos a dizer isso. A Nassim Marreiro, que também já esteve aqui no podcast, que é uma humorista portuguesa que vive em Los Angeles, vêm para uma sala mais pequena, sessões mais curtas, calculo que sejam meio teste, meio ambiente comedy club. Na verdade, a coisa, nós como evoluímos isto tão rapidamente, houve alguma desorganização normal na coisa. E então nós quando tivemos a ideia de fazer isto, ainda não sabíamos bem qual é que era o formato final. Ou seja, estávamos ali, nós só começámos a pensar nisto, só começámos a perder tempo nisto quando sabemos, não, isto vai mesmo acontecer. Okay? Então aí foi tipo comunicação, foi a produção, foi licença, foi tudo ao mesmo tempo, não é? E nós metemos logo, vamos logo para terreno já buscar pessoas. E algumas dessas pessoas, na verdade, vêm cá fazer uma hora, só que vão inseridas naquele contexto. Porque nós contratámos para efetivamente fazer um special. Só que numa sala mais pequena. Só que uma sala mais pequena, porque também nós este ano... Porque é uma sala que vai ter 5 horas de comédia sem parar. Sim. Não é? Acesso gratuito, ainda por cima. Já está a dar muitas notícias. Eu estava aqui organizado para dizer isto. Desculpa. Não, mas estás bem. Eu é que depois não te percas, mas diz, estavas a falar dos humoristas internacionais que vêm fazer uma hora, mesmo que seja numa sala mais pequena. Nessa sala, só para dar o contexto, nós vamos ter 3 salas. A sala Manuel Oliveira, palco Superboc, que é a principal, e vão ter aí 9 sessões, 2 delas para anunciar ainda. Há uma delas que vai ser já daqui a 2 semanas. E depois temos a sala 2. E são sessões de 1 hora, mais ou menos? Uma hora e pouco? Podem ter 1 hora e pouco ainda. Okay. Nós temos ali articulados. Mesmo os palcos vão ser muito bem trabalhados para ser rotativos logo. Ok. Boa. Depois vamos ter a sala 2, onde há um género de ir buscar a essência de um club de stand-up comedy. Vamos dar um nome de Jump in the Pool, porque pode aparecer também qualquer pessoa. Um bocado de ir buscar mesmo a ideia de alguns clubes que existem pelo mundo fora, em que há um line-up, em que nós dizemos alguns nomes e ainda podem aparecer outros. Okay. Este line-up é de 5 horas seguidas e nós vamos ter 2 hosts. 5 horas seguidas? Não para? Don't stop. Com 2 hosts diferentes que eles vão trocando. O primeiro é o Vitor Sá, prata da casa, comediante incrível. Tem projetos como o Copinho e vai aparecer com coisas novas em breve também. Então que volta aqui ao humor à primeira vista. Isso é tu. Ricardo. Tu tens que motivar também os artistas a ver. Eu digo que sim. Mas pronto, vai ter o Vitor Sá na parte nacional e o Miguel Neves na parte internacional. E depois vamos ter cerca... Ou seja, é 2 horas e meia em inglês, 2 horas e meia em português. Sim, é possível que às vezes seja 3 horas mais em inglês, 3 horas mais português, mas é mais ou menos a coisa por aí. E entram aí então os internacionais e às vezes vão haver alguns internacionais que vão fazer 45 minutos, 50 minutos, mais ou menos. Okay. Mas a coisa é ambiciosa. E depois também temos este add-on. E essa sala é mais ou menos quantas pessoas? 150 pessoas. 150. Okay. Aqui nós, efetivamente, sabemos que a lotação é baixa, mas este é o primeiro ano. Claro. E vai ser uma... E é um ambiente, se é para ser um ambiente comedy club, é essa a lotação. Sim. Mais do que isso já. E vai ser controlado mais ou menos à porta, saem pessoas, entram pessoas, vai ser sempre a marcação à porta. E depois temos ali um ad das pessoas poderem dar uma doação, em que apesar dos comediantes já terem ali um fee fixo, vão poder receber essa doação ainda e é inteiramente para eles. Ok. Muito bem. Depois temos uma sala 3 só para terminar, que depois podemos falar à frente. Não, podemos falar já. Podemos falar sala 3, que tem a curadoria do Geirinhas. Vamos ter 2 sessões de cinema. Vamos ter 2 sessões de cinema de comédia. Sim, eu cinema. Ou pelo menos essa é a ideia. Eu não me quero atravessar aí porque a curadoria é do Guilherme. E se ele quiser lá meter um drama, ou seja, ele ainda não quis passar ou não quis fazer a divulgação dos filmes. Ele já tem coisas pensadas, mas não quis estar a fazer isso ainda. Também quisemos, nós temos algum receio que as coisas que de repente a gente fique durante o processo sem algum espaço para comunicação. Então quisemos guardar, há confirmações que já estão feitas e ainda não anunciamos. Claro. E então isso vai ser uma das sessões na sala 3 também, todas as sessões da sala 3 vão ser de acesso gratuito e uma delas é o ciclo de cinema. E isto é tudo dentro do Cinema São Jorge, não é? Tudo dentro do Cinema São Jorge. Nós temos outras ideias para lá, mas para já temos isto. E há outra que também muito me motivou, que foi um convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos já trabalha connosco em alguns projetos e temos uma ótima relação com eles, gostamos bastante deles. E eles convidaram-nos ou seja, eles estão habituados a fazer pensar em vários temas. E quando eu lhes falei disto, eles convidaram-nos a pensar no humor. Então
ficaram mesmo com a ideia de cruzar pessoas sérias com comediantes, com pessoal que está sempre a gozar. Então vamos ter ali três talks na vertente científica, política e económica, em que, por exemplo, vão passar lá o Ricardo Pereira, o Diogo Batáguas, o Henrique Mota Lourenço também. Acho que é na vertente mais económica, sinceramente. O Nuno Artur Silva. Sim, isso foi demasiado cedo para lá. Eu não queria já anunciar, mas já lá foi. mas já está. Mas foi dito. Foi dito. Mas sim, nós depois vamos comunicar isso nas redes. E vamos ter também, há a neurocientista Luísa Vaqueiro Lopes, há também o psiquiatra Gustavo Jesus. Vão ser pessoas sérias a falar com pessoas que gostam de gozar. Vai ser um bocado sobre... Há aqui pelo menos uma que eu depois estive a tentar perceber junto de uma pessoa da fundação, tentar dar números ao meio da comédia, não é? A parte económica. Sim. Também é um aspecto interessante. Tu uma vez também me perguntaste, só que... Sim, já falamos um pouco. Eu não sei se tem respostas para ti. Já vamos ver. Mas voltando aqui ao início da construção do festival, o funcionamento dos bilhetes. Há sessões gratuitas, há sessões pagas. As sessões pagas, pelo que percebi, são as da sala principal, não é? Já disseste que vai haver uma espécie de controle à entrada nas outras salas. Porquê que há sessões gratuitas? Mas na verdade, isso é uma coisa minha, que eu levo também dentro para aquilo, tipo, tudo o que eu faço. Eu tento sempre um bocado democratizar tudo aquilo que nós fazemos e que seja possível acesso a toda a gente, ok? Isto é um bocado dúbio em termos de... Ou seja, nós não conseguimos viver sem dinheiro, como é óbvio, mas parece-me assim um bocado, às vezes, difícil que toda a gente consiga pagar bilhetes tão caros. E como nós não vamos fazer um bilhete geral... Ou seja, não há um passo de 3 dias. Não há um passo de 3 dias e, na verdade, as sessões são individuais. Embora sejam lotações baixas, nós queríamos mesmo que toda a gente viesse, ok? E eu não sei se isto depois vai evoluir nos próximos anos assim, mas pelo menos este vai. Mesmo as sessões acho que não têm preços exorbitantes. Nós tentámos chegar ali a um ponto de encontro que fosse viável, mas o que é difícil, mas fosse viável. Mas a ideia é mesmo essa, é de abrir as portas. É de abrir as portas, é dar a conhecer o MOC. É uma coisa que a gente quer que seja para os próximos anos, que seja uma referência também. E a melhor forma é de abrir as portas, as pessoas conhecerem, as pessoas integrarem-se, viverem o espaço também. Nós temos efetivamente as sessões pagas na sala principal para conseguir pagar tudo. E depois temos essas sessões gratuitas para o pessoal conhecer o stand-up comedy e conhecer novos talentos, ok? E as outras sessões, tanto de cinema como de conversa, um bocado também para aprofundar dentro da parte do humor do stand-up comedy. Então pode acontecer como são sessões gratuitas e as salas 2 e 3 são mais pequenas, pessoas à porta, digamos assim. Muito provavelmente. Esse é um dos pânicos que eu tenho em termos de controle. Por isso é que torna um bocado mais difícil, apesar de tudo, não é? Esta gestão de... Isto é uma coisa muito produtor, mas... A coisa vai estar pensada, e já está pensada, na verdade, mas vai ser evoluída, vai ser ainda melhor trabalhada. E também a questão do compromisso. Às vezes a pessoa pode estar na sala, mas depois lembra-se, mas eu afinal quero ir a outro sítio e sai durante a sessão, não é? Sim. Pode acontecer. Quando nós decidimos isso, vimos logo que havia uma série de desafios nisso. Okay? Exato. Mas queríamos o fazer, então vai haver uma série de respostas que também vamos ter a isso. Okay? Então o festival não se prende só com essas salas, então nós vamos tentar criar que a coisa seja dinâmica dentro do próprio festival. E diga-se, no momento em que estamos a conversar, as pessoas podem se inscrever num link no site do Mockfest. Exato. Para terem acesso depois exclusiva à pré-venda, não é? Que vai estar exclusiva na bilheteira da Vorten. Os dias, por acaso, eu vou resumir assim de uma forma sucinta. Eu, por acaso, não anotei aqui os dias. Como mecânico que eu sou, de 8 a 11 podem se inscrever no mockfest.pt e depois a partir de 12. De 8 a 11, portanto, já passou. O 8 a 11, este episódio sai, até domingo. Quando este episódio sair, na verdade, já espero que já se tenham inscrito. Sim, eu estava a pensar nisso. sim. Que mais vale anunciar as vendas gerais. É melhor. Que é no dia 15 abrem as vendas gerais. Nós não vamos deixar as coisas esgotar antes do dia 15, por isso vai haver sempre bilhetes. Ok. Apesar de vamos privilegiar quem se inscreve já, porque também queremos tentar fidelizar aqui um público para continuar connosco no futuro e ter acesso às coisas mais cedo, etc. Este projeto dentro daquilo surgiu, como tu já disseste, dentro de várias ideias que vão surgindo e estávamos a falar também do crescimento da empresa nos últimos tempos. Como é que tudo isto começou, especialmente uma produtora que se foca exclusivamente na comédia?
A história não me parece muito romântica. Ou seja, não precisa de ser tem que ser real. Normalmente o pessoal gosta e treina para ser romântica. Não tenho esse skill. Eu sempre fiz as coisas de uma forma. Ou seja, eu sei o que é que quero fazer, eu sei para onde é que quero ir, ok? Mas faço as coisas muitas vezes em resposta, ok? E eu vim para esta área um bocado a tentar procurar aquilo que eu quero fazer no futuro, o que eu quero ser no futuro, ok? Eu não fui propriamente uma pessoa que estava que era altamente fã do humor ou que ficasse completamente seguisse tudo loucamente, ok? Mas sim na parte dos eventos e na produção de eventos foi onde eu comecei e comecei a... Que a tua formação é? Em gestão de eventos, numa escola pouco conhecida aqui em Peniche. E depois comecei cedo a trabalhar, numa altura em que havia muita crise, cedo a trabalhar em eventos corporativos, teatro, fiz algumas produções de teatro. És da Alenquer, não é? Exatamente. Alenquer que me acolheu nas primeiras produções de profissionais no teatro num teatro lá que está... Ana Pereira. Que pertence à Liga. Eu também sou dessa zona, diga-se. Pois é, sim. Na Liga dos Amigos de Alenquer. Também vivi no Conselho de Alenquer. Viveste? Sim, okay. Carregado. Então eu cresci no Carregado. Foi, olha, fomos vizinhos e não sabemos. Até aos 15 anos. Não, até aos 18 anos eu vivi no Carregado. Não, eu fui só até aos 5. Mas... Pronto. E joguei lá na clube. Mas pronto, depois comprei casa em Alenquer e fui para Alenquer. E depois andei por aí perdido até chegar onde estou. Mas basicamente houve ali um teatro que me acolheu. Era um teatro assim, a precisar de algumas obras. Eu comecei a fazer umas produções lá freelancer e depois foi mesmo por acaso. Houve um grupo com o Carlos Couto e Vilhena estava, que se chama Completerapia, e chamou-me. A coisa evoluiu daí. Passado um pouco já estava a agenciar o Carlos, comecei a crescer. E depois, na evolução, fui procurando o meu espaço até chegar a ficar sozinho, e foi como uma resposta. Ok? Aquilo que surgiu como uma resposta à necessidade de ter uma empresa que gerisse as carreiras na altura do Carlos, do Batáguas, do Guilherme Geirinhas, do Dário Guerreiro. Pronto, a partir daí foi crescimento. Então a coisa foi muito resposta, foi muito procurar o espaço e de me tentar iniciar. E sobretudo de tentar fazer coisas boas, foi sempre o que eu procurei. Depois também tirei tentei, que não acabei, um mestrado em Gestão e Estudos da Cultura, e tentei vincular sempre uma coisa que gostasse de fazer e que acrescentasse um bocado. Acho que o stand-up acrescenta. E porquê é que aquilo se diferencia de outras agências e produtoras focadas na comédia em Portugal? Eu não sei se diferencia. Eu acho que cada um faz a forma que sabe e que quer. Eu tenho a minha forma de ver e da forma de trabalhar com os meus humoristas e procuro sempre fazer mais e melhor. Mas pelo menos devem ser que agencia mais humoristas. Tenho essa sim, mas... Acho que isso certamente. Eu nem sei se isso foi correto quando eu fiz, mas acho que sim. Sim, agenciamos, mas foi um desafio que eu coloquei a mim próprio, que se fosse à data que eu soubesse, acho que foi uma loucura da minha parte na altura, porque gerir 8 pessoas numa altura que a estrutura era muito pequena é muito é muito difícil. As coisas têm corrido sensivelmente bem. Acho que para fora tem corrido bem, para dentro muitas vezes é difícil estar a gerir as pessoas que querem muita atenção e bem, e os humoristas que querem muita atenção. E os humoristas querem muita atenção. E há uma certa incapacidade da minha parte de conseguir fazer isso. E o que me vale da minha parte, de certa forma, é que eu tento sempre montar uma equipa com uma visão. Okay? Então toda a minha estrutura de certa forma apoia-me naquilo que é a minha visão e suporta-me naquilo para os humoristas e para as produções internas. E eu acho que isso é que tem conseguido de certa forma sustentar o projeto, okay? Porque eu na verdade sou um bocado maluco na forma como me meto nas coisas. O próprio mock é um desafio que em 3 meses só tem que ser eu que dá os ok's. E eu meto-me nestas e pronto. E tens passado mais por um papel de gestão do que propriamente produção, é isso? Sim, mas tu tens noção. Sim, que já abandonei. Por acaso no mock assumi muita coordenação inicial, embora vou deixá-la agora. Vou continuar sempre, mas deixei mais. A execução fica mais para outras pessoas. Sim, sim. Claro. Assumi mais esta parte inicial com um produtor, Macaulay Mourão. Que também já está há muito tempo, não é? Começou comigo. Eu ainda me lembro que era. Sim. Houve uma altura que aquilo era basicamente tu e ele a produzir os eventos. Foi a primeira pessoa a entrar. Eu comecei 6 meses sozinho. No sol dos Geirinhas, do Mondevaux, na Criarte. E tive uma sorte incrível em encontrar aquele rapaz, porque também já vinha jardado ali do Bons Sons. Pois era, exato. Mas tive uma sorte incrível em encontrar o João, que ainda hoje me faz fazer tudo. E bem.
uma sorte que eu tenho desde o início, desde as pessoas que eu comecei a trabalhar quando comecei para a área, eu acho que tenho, ou seja, a sorte procura-se, eu trabalho bastante para ela, mas eu tenho tido uma sorte incrível com as pessoas que tenho trabalhado, ou seja, todos os artistas que eu trabalho têm uma qualidade incrível. E mesmo agora, recentemente, nestes 4 novos nomes que eu fui buscar, eles próprios estão a conseguir vingar, todos eles. Qualquer um deles hoje em dia já vive da comédia. O Manuel Rosa, o Tiago Almeida, o João Pedro Pereira e todos o Vitor eles já Silva. vivem da comédia e em pouco mais de um ano. Okay? Quando eu os fui buscar, eles não viviam. Talvez só o Vitor estivesse mais perto. Não, mesmo assim, não vivi bem da comédia ainda. Todos eles já vivem da comédia. E isso, apesar de. Lá está, é o que eu digo. Às vezes tenho uma visão em que eu tento incluir dentro dessa visão comigo para irem. Mas o management, muitas vezes, é incluído nessa ideia que nós temos geral, porque eu não consigo estar ali dia a dia como eles precisam de evoluir. Isto é muito contra mim, mas é verdade. Mas achas que há uma espécie de identidade de Kilt? Ou seja, já é um nome reconhecido, não só em eventos ao vivo, mas séries que já foram feitas, do Geirinhas, mesmo do Carlos, do Batáguas. Principalmente, diria que esses 3 tiveram coisas com mais impacto no audiovisual. Há uma identidade de Kilt? Eu diria que é mais por aí, ou seja, há um ADN Kilt. E como é no que é que isso se reflete nos projetos? É o que é uma qualidade de produção? Eu diria que vem tudo um em resposta do outro, ok? No sentido que há um foco de fazer as coisas bem e tudo o resto evolui. Às vezes que nós queremos fazer as coisas bem não conseguimos fazer, porque não temos o know-how ou não temos os meios, mas o foco vem, ou seja, há uma ideia que se nós cometemos um erro uma vez, não o podemos voltar a acontecer, não pode voltar a acontecer. Isto para tudo na vida, também para o pessoal, eu tento levar isso na minha vida. Mas o ADN é esse, é nós estarmos sempre em constante crescimento e desafiar-nos a nós próprios. Eu sou muito contra a ideia de, mas isto depois nem toda a gente concorda comigo, mas eu sou muito contra a ideia de que nós fomentamos a carreira e devemos viver dos louros dela, ok? Eu acho que se nós somos artistas, entre aspas, eu não sou, mas, ou produtores ou... devemos estar sempre a trabalhar, a fazer coisas para acrescentar, ok? Então eu nunca me foco na ideia de ok, agora tens um podcast e ganhas bem desse podcast e vou ficar só nisso. Não, mano, bora procurar uma coisa para evoluir mais, bora ver o que é que a gente consegue ainda evoluir mais. Então estou sempre nessa ânsia. Achas que é visto como é cool ser da Kilt? Ou ter um projeto da Kilt? Ou seja, eu não tenho essa... Mas eu acho que isso é ou seja, se vocês conseguirem comunicar isso é positivo, quer dizer que estão a fazer alguma coisa bem. Eu ia dizer para aí, eu não tenho dor na comunicação, ok? Então acho que essas coisas... Os humoristas que estão a ouvir neste momento riram-se. certo. Mas o que eu diria é que eu não tenho dor na comunicação, o que eu diria é tipo, se isso faz parte, eu acho que não, mas se isso faz parte hoje em dia é só pelo trabalho que nós desenvolvemos e fazemos coisas porreiras, mas não diria que seja cool ou não. O que é ser cool? Eu não tenho sei isso, também, assim. mas eu acredito que exista um bocado essa perspectiva de reconhecer, e não digo só naquilo, digo, a comédia também está a ter um bocado isso. Sim. Tô... Mas eu não estou bem nesse papel, pá. Eu faço aquilo, eu faço aquilo porque gosto de fazer. Claro, ou seja, se depois ser carpinteiro é menos cool, ou seja, eu não ligo muito a isso. Okay, não olho tanto para aí. Mas não estás a agenciar carpinteiros. Eu sei, só que imagina, se eu gostasse muito de madeiras, ou seja, eu só fazia grandes móveis, estás a ver? Ou seja, a forma como eu olho para as coisas são assim, pá. Eu sei que parece menos romântico, mas é. Não, mas é interessante. Mas continuas a ter um papel ou seja, metes-te na estrada, tens galgado rotundas recentemente, não? Pá, isso são mitos, pá, porque... não, eu percebo a questão. Pronto, eu não... Percebes de onde é que vem? Sei, só que o pessoal acha que não. Mas a questão é. Mas o que é que se passa? Tens galgado rotundas, não? Não, já não. Mas galgaste no passado. E galgarás no futuro. Não estava num país que era não estavas em Portugal? Não estava em Portugal, estava em Inglaterra e fui atrás do outro. Então, o outro galgou também. A questão é que... Isto foi onde? Isto foi em Manchester. Estava com o Batáguas, fomos a Londres com o primeiro sol do Batáguas e depois tivemos uns convites para ir a Manchester ver o jogo. E fomos de carro 4 horas a andar em contramão 4 horas para lá. Andar em contramão? Pá, no sentido que lá andas ao contrário. Ok. Eu sei que lá andas ao contramão, mas achava que estavas a dizer que estavam mesmo a andar. Para mim andei em contramão. Quando eu agarrei no carro, meti-me lá na porta errada, porque fui eu a conduzir. Claro. Mas pronto, cheguei lá e eu como tipo estava a andar em contramão, estava inseguro, eu só fazia o que os outros carros faziam.
e houve um carro à minha frente que galgou. E eu galguei. Mas era uma rotunda pequenina, acho que foi um exagero. E qual é que é o artista mais fácil de lidar naquele? Não, pá, porque é que é o Batáguas? isto foi tu não sabes se é o Batáguas, é verdade. Não. Porque isto à frente é uma coisa. Uma pessoa que me pede uma rua no Brasil, não, de certa forma, não é fácil. Não dá trabalho fácil. Não, e uma praia nas Filipinas, não é? Sim, eu diria que por esses pontos é de longe o mais fácil. Não, pá, mas todos têm a sua facilidade e a sua dificuldade. No geral é difícil estar a individualizar num sentido que todos nos obrigam a desafios e bem para cumprir. E depois às vezes tu pensas, tem um trato mais fácil, mas o outro pede menos coisas e é mais fácil. Ou seja, estão todos mais ou menos igual, tá a ver? Então tipo, não há essa ideia do ser mais tranquilo ou não. Na verdade, eu acho que estou com uma equipa incrível. Eu tenho que dizer essa sorte, e isso é mesmo. Mas é verdade. Não... Isto era só uma pergunta provocatória. E tu de repente estás a elogiar toda a gente. Mas a questão é que se não fosse para elogiar, eu não elogiava. Mas é verdade, pá, o pessoal é porreiro. Pá. Mas repara que elogiaste muito mais o João Pedro Pereira do que o Vítor Sá na conferência. Não, eu na ouvi verdade dizer que o Vítor Sá ficou com ciúmes. Na verdade, o que eu tentei falar toda a gente bem, ou seja, eu fiz uma cena que é o que eu tenho, que é o Batáguas, o Guilherme implicar contigo. Não, Ricardo, mas sabes, pai, eu sou muito frágil, a responder a coisas. O Batáguas, a Luana e o Guilherme já são muito grandes. Pai, nós temos de dar mais voz aos pequenos. Só que quando cheguei ao Vítor já ia longa estrada de falar. Estava a falar. Tu, a certa altura, eu reparei que usavas a bengala, não podíamos deixar de contar com inserir nome de comediante português. 2 ou 3 vezes, pá. 2 ou 3 não, acho. Foram mais? Okay. É capaz disso. Não, mas eu notei em palco que estava a fazer isso, só que lá está, eu não sou bom para a comunicação, pá. Muito bem. Mas voltando aqui aos desafios da Kilt e este meio da comédia, tinhas dito há pouco que eu até já tinha perguntado mais ou menos dados sobre quanto é que vale a comédia em Portugal. Talvez nesse podcast ao vivo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos possamos ter algumas respostas. Mas tens ideia de se tivesses que mandar assim um número, quanto é que vale a comédia nacional? Estamos certamente a falar de milhões, não é? Isso é óbvio. Mas quantos bilhetes é que vendemos por ano? Tens ideia de quanto é que valemos? Não, pá, não tenho mesmo. Não tenho mesmo ideia. É muito. É muito. Está longe da música, mas é muito. Está longe da música. Sim, mas a música também já é uma indústria de há anos. Sim, está longe da música, mas eu diria que é muito. É muito como é tudo. Acho que o teatro também está a vender mais. Ou seja, tudo o que seja. Porque mesmo nos dados do INE do último ano houve um crescimento gigante no número de vendas. Mas tu que tens ali nomes a esgotarem o Altice Arena, ou o Campo Pequeno, ou ao Coliseu, pá. Isso por acaso foi um tema que já dá uns episódios que tenho falado. Quantos humoristas é que já faziam Altice Arena, ou Meia Arena, aliás, está sempre a mudar de nome. Cada vez mais, não é? Ou seja, isso é um bocado quase o reflexo da música ultimamente, não é? Quantos humoristas daquilo é que faziam Meia Arena? Tens ideia? Se fosse todos juntos, faziam todos. Se fosse todos juntos, certo. Mas a Sol também já alguns faziam, acho eu. Faziam, mas ou seja, alguns dos nossos nem sequer espetáculos querem fazer. Ou seja, nós ou seja, o público do Guilherme Geirinhas ficou agora muito desiludido. Há pessoal que gosta mais de fazer humor do que propriamente. E séries, e está tudo bem, claro, conteúdos online. E há espaço, acho que deve haver esse espaço sim, para tudo, não ser só stand-up. Mas respondendo à tua questão, não tenho, não sei. Ou seja, eu diria que a gente não pensa nisso, a gente pensa, e pelo menos no princípio nós pensamos é conseguir termos umas carreiras sólidas e fazer conteúdos porreiros. Mas a certa altura, não me lembro do nome da pessoa que estava contigo no palco da Vorten, mas portanto a representante da marca da Vorten dizia algo como que gostava que o humor tivesse tanta expressão, ou este festival do humor tivesse tanta expressão como os grandes festivais de música em Portugal. Eu acho possível. Achas que estamos a caminhar para isso em Portugal? Sim, sem dúvida. Tu vês uma das coisas que te ajuda a perceber que isso vai ser possível, que isso vai acontecer. Vai ser possível, sim. Vai ser possível, exato. É que tu percebes já há se calhar vou dizer mal os anos, mas para aí 3 ou 4 anos um comediante era incrível chutar um coliseu, era tipo insano, ou seja, estamos a chutar um coliseu. Hoje já se banalizou? Hoje já se banalizou. Chutar um coliseu. Sim. Ainda é importante. Não, sem dúvida como é importante escutar a barraca, mas, sim, ou seja, mas é a premissa, não é premissa, estão a faltar a palavra, mas a stack está alta. Sim, okay? Portanto também me está a faltar a palavra. Exato.
Mas a cena está alta, então esgotar Coliseu já começa quase a ser uma data de ensaios, ou seja, já começa a ser cada vez mais. E qualquer dia paramos no estádio, que é onde a música já está a começar a chegar. Tens o Escalema, não é? Exatamente, vão fazer Estádio da Luz. Vão fazer Estádio da Luz. E esse tem sido assim: quando a música chega ao Altice, os humoristas, passados uns anos, chegam lá. E agora tens a música a chegar ao Estádio da Luz, não te admires daqui a 3 ou 4 anos estar aí a comédia também. E eu acho que os festivais é exatamente a mesma coisa. E como naturalmente vão surgir mais festivais. Eu acho que isso até é uma coisa boa. Isso é bom? Surgir mais Não, é ótimo. Ou seja, de comédia? Claro que é ótimo. É ótimo porque... E temos espaço para isso? Vai haver. Eu acho que a indústria portuguesa está preparada para ter 2 festivais de comédia internacionais, achas? Tem. Tu tens espaço para escutar Altice Arenas, tens espaço para escutar 3 ou 4. Mas depois não vai ser muito. Ou seja, temos humoristas nacionais suficientes para estar a fazer 2 cartazes. Nós temos o internacional. Cada um com 3 dias. Sim, mas também há uma parte nacional, não é? Sim, mas eu diria que quase metade do nosso painel é internacional, na verdade, o que é bom. Temos cerca de 11, eu tenho que fazer as contas, mas temos para aí 11 internacionais e 15 portugueses para já. Mas inevitavelmente, desejando que o festival continue vários anos, e irá... Obviamente também cada vez entram mais nomes novos, não é? Sim. E vão crescendo outros. Mas vai haver espaço, como é óbvio. Ou seja, isso é como a música. Isso depois começa, quando chegou cá o Rock in Rio, há pouco tempo estava a falar isso com alguém de música. Quando chegou cá o Rock in Rio, só aumentou foi o número de festivais. E todos tiveram espaço. Agora parece estar um bocado desgastado, porque acho que também falta um bocado de frescura na coisa. Ou os mais frescos, mais ainda vigam. Mas a comédia é igual. Ou seja, quanto mais fizeres... tu tens zonas do país que ainda não consomem muita comédia e eu acho que vão consumir. A zona do Algarve e do Alentejo ainda há muito por consumir aí. Nós quando vemos aí, há muitos humoristas que vão aí, ainda vendem poucos bilhetes. E o que é que se pode fazer para mudar isso? É isto, é comunicação. É festivais que vão começar a haver mais... Mas achas que é um festival em Lisboa que vai conseguir mudar isso? Claro. Como tu tiveste o Rock in Rio, que é internacional, não é? Que dá comunicação. Então começa por podia ser no Porto, podia ser era onde fosse, ok? Isto é um festival de comédia, a comédia vai começar a dar comunicação e depois o que é isto? O pessoal começa a ir e quer começar a fazer nos shows locais. É o óbvio. Acho que isso é uma expansão normal e por isso é que isso também dá comunicação ao setor. E se houver mais pessoas vai haver para comunicação. Isso é como aos comediantes. Quando começou no digital, aparecerem nomes como o Carlos, como o Pedro, como o Batáguas, como o Guilherme, o Bumerangue, a Mariana Cabral, tudo. Isso foi ótimo para o setor. E quantos mais houver, melhor. Ok? Salvadores, Brunos, continuem a aumentar porque quanto mais houver, mais novas pessoas vão gostar daquelas pessoas e vão ver outros nomes. Isso é ótimo. Ainda faz sentido para um comediante jovem que apareça, e tu agencias alguns, pensar em meios tradicionais? Eu não tenho bem uma resposta para isso porque eu vim do digital também. Ou seja, eu ainda estou a tentar perceber como é que os mídias tradicionais se adaptam a... Como é que há esse cross? E diria que até estão atualmente, neste momento, a ter a maior parceria que já fizeram com um meio tradicional, até, neste caso até aqui o Expresso e a SIC Notícias, com o Bom Partido, não é? Sim. Já fizemos outras no passado, o Batáguas já esteve na Sport TV também. Sim, mas diria que... Sim, de mídia grande. Sim, mas, maior. Mas isso vai ser uma resposta natural, sabes? Ou seja, os mídias, como já são muito antigos, demoram mais a chegar às coisas frescas, assim como algumas marcas às vezes. E então vai ser agora um cross, e esse cross vai ter muito desafio pela frente, porque depois também o pessoal que está no digital já tem a sua autonomia, tem as suas... E não quer estar com cedências, não é? Mas inevitavelmente vai haver uma evolução para que haja um conforto para as duas partes. Tá? Então isso vai ser um crescimento natural. Hoje em dia, se algum comediante vier aqui, eu não vou para os mídias tradicionais, vai haver uma plataforma ou uma fase em que os mídias tradicionais também abrem espaço de uma certa forma para esses digitais irem. E vai ter que ser uma evolução natural, tenho certeza disso. Então um humorista que começa hoje não está só focado no digital? Não, um humorista que começa hoje tem que ficar só focado no digital porque é o mais democrático possível. E tem que ganhar expressão nisso. O TikTok, o Instagram, o YouTube, seja onde for, no Twitter, seja onde for, tem que ganhar o seu público e por isso é que ganha expressão. E depois a evolução para os mídias tradicionais tem que ser assim, ou seja, tem que também essa pequena expressão, esse seu próprio pequeno público ou grande público vai começar a ser público interessante para os mídias tradicionais e depois vai haver um crescimento. Então, o Guilherme é um ótimo caso desse. Vamos pensar que agora começarias a agenciar um novo humorista? Sim. Jovem, mas sim, não é uma coisa, mas não, para não pessoalizarmos, vamos imaginar uma pessoa nova. Tinhas interesse, ele fazia stand-up, pronto.
ou ela também, fazia stand-up e decidias, ok, vamos agenciar. Tínhamos agora que começar aqui a traçar um plano para fazer crescer este humorista. Quais é que seriam os passos? Lá está, a primeira coisa que eu fazia para essa pessoa nova é perceber se ela tinha talento. Sim, mas aqui estamos a assumir que já decidiste que ela tem, porque a vais agenciar. Tendo o talento, aquilo que eu sempre tentei ao longo do meu trabalho nesta área é conseguir criar as condições para mostrar esse talento. E depois acaba por ser um bocado normal, ou seja, de evoluir. O mais difícil sempre é tu conseguires criar a plataforma ou ser o terreno para que esse humorista consiga meter toda a sua criatividade, ok? Então aquilo, na sua essência como agência, tenta promover isso, ok? É ser um terreno fértil para que eles façam o que quiserem. Depois, obviamente que o nosso know-how ao longo dos tempos ajuda-os ali a colar, ou com um ou outro meio, ou com uma outra marca, ou assim, a sedimentar isto. Mas mesmo neste percurso, e estes novos humoristas, como os antigos, têm isso, cometem muitos erros, e faz parte, é raro, ok? É totalmente... O erro faz parte desse crescimento. E o que aquilo te promove é isso, é ver esse terreno fértil para que eles sejam completamente autodidatas e consigam mostrar a sua qualidade artística e consigam crescer nela própria, ok? Então, como eu fiz com todos até agora, se eu tivesse um novo comediante, era isso que eu fazia. Era tipo perceber qual era a ideia, qual era o tipo de formato que ele gostava, experimentar-se, ou seja, testar novas coisas, faz vlogs, faz sketches, faz o que tu quiseres, ok? Brilha, ou seja, e vou-te criar uma forma assim muito... Ao início, então, convém mesmo... experimentar tudo. Ao início convém fazer todo o tipo de artes. Não ter medo de errar, não ter medo de aparecer, ir, ok? Porque isso depois dá o calo para o pessoal evoluir. E essa experiência, essa qualidade é que vai o formatando também para fazer um crescimento na carreira. Eu estou aqui a dar todos os passos para toda a gente. Não, mas eu acho que é importante. Uma masterclass. Não sei se tem masterclass. Eu trabalho assim. Toda a gente trabalha de outra forma. Há produtores aí, e bem, que às vezes vêm com conceitos mais fechados e que são, mesmo alguém que seja mais criativo do que eu, consegue se calhar olhar para um comediante e perceber, pá, tu de certeza que vais fazer bem isto. E na verdade, se calhar esse tipo de skill que eu não tenho tanto é melhor para certas carreiras. Há carreiras que eu às vezes, quando fui agenciar, eu já agenciei também humoristas que nem sequer estão naquilo, que eu cheguei a estar com eles durante o tempo e eu não sei se sou a pessoa certa para ti. Tive alguns momentos com alguns meninos assim, porque sentia que aquele comediante precisava de uma criatividade de alguém que eu não a tenho, estás a ver? Então eu não sou ou seja, a minha criatividade vai para outro tipo de cenas, não vai tanto para uma coisa mais cómica. Achas que um humorista jovem precisa de uma produtora, uma agência, ou consegue? Não, ninguém precisa. É verdade, isso são perguntas que me fazem às vezes na estrada. E depois só porque estás naquilo, ou só porque estás na outras agências, vou dizer discórdias ou freak shows ou Bridge Sounds e tudo mais. Isso é indiferente, meu. O que tu precisas fazer é trabalhar. E na verdade, tipo, quando tu começas a trabalhar e fazer a tua cena, tu mais depressa fazes a tua cena sem estar dependente de outras labels como aquilo ou tudo mais. Eu tive vários, ainda hoje, ou seja, eu trabalho com humoristas hoje que ao longo do caminho, antes de virem para mim, eu disse-lhes isso para eles fazerem. Eles não insistiram tanto para trabalhar comigo, eu acabei por abrir a porta e trabalhar com eles também, porque gosto bastante deles. Mas várias vezes já vieram para mim, vocês não precisam de ninguém, vocês precisam criar, vocês precisam ter motivação, querem mesmo isto para a vida, Foi como eu fiz, eu pessoalmente eu não sou artista e fiz isso. Mas numa agência podem sentir que têm mais meios, mais conselheiros, digamos isso assim. É só uma falta de... posso lá dizer coisas que não são inatas, mas é tipo uma falta de confiança em nós próprios. Tu precisas de criar. É um bocado... isto aqui não é exato, pessoal que, ou seja, não é assim que funciona. Mas o primeiro princípio é tu criares, e tu para criares não precisas de imagens. Eu quando comecei a fazer projetos, o primeiro projeto audiovisual que eu fiz, se não me engano, foi o Bom Partido. Não, ainda fiz outra coisa antes disso. Então o resto da tua vida? Bom Partido, desculpa. O Bom Vivant. Confundi, enganei, desculpa. O Bom Vivant foi o primeiro projeto. Bom Vivant ainda antes, pois, exato. Ainda tinha feito outro projeto antes disso. O Bom Vivant era... Qual? Não, isso foi terapia. Já foi há muito. Não, nem sequer saiu para a praça, não era bom. Disse logo, não, pessoal. não era por causa deles, era porque eu não tinha skill de produção também ainda, estava a crescer. Com o Carlos. Exatamente. O Bom Vivant, em que era um filmmaker, era eu. E o filmmaker era, ninguém recebia bem ali, era um gajo que também curtia bem disto, e eu também curtia bem disto, fomos os três para a aventura. Depois havia uns amigos do Carlos, alguns amigos meus também que trabalhavam comigo no teatro, e vamos fazer aqui coisas giras, estás a ver?
Hoje, obviamente que a stack hoje está mais alta, ok? Mas é um bocado assim, nós na altura queríamos criar, e se hoje em dia que alguém quiser criar, o podcast é super fácil, e há novos humoristas a criarem podcasts, e estão a ter números também. Olha, mesmo o Freak Show, acho que o Freak Show é um bom exemplo disso. O Bolinha, exato. é claramente uma pessoa que quis fazer coisas, e está a vingar, não é? Tipo, ou seja, o Bolinha não precisou estar naquele para fazer isso, nem noutras agências, não é? Tipo, criou a dele, aliás. Criou a dele, mas é isso que eu estou a dizer. E na verdade, criar a setlist também, criar é bom, ou seja, é bom, isso só fomenta ao meio, ou seja, obviamente que depois para os humoristas é completamente o contrário do que eu estou a dizer aqui. Os humoristas querem ter o espaço deles. Para as produtoras, se tu tiveres mais produtoras é porque a coisa está a dar, ok? Se houvesse menos produtoras é porque a cena era muito frouxa. Se vês, mesmo a tua resposta para a cena financeira, se não houver muitas produtoras é porque há dinheiro, ok? Então a resposta é essa, ou seja, se houver muitas produtoras é porque o pessoal está bem. Ricardo, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado, eu gostava, mas eu queria só agradecer aqui aos parceiros do Vorten Mockfest, porque efetivamente foram parceiros que acreditaram em nós com super pouco tempo e era uma coisa que não tinha base nenhuma no início, ok? Era uma apresentação, um PowerPoint que a gente mandou para os parceiros e aceitaram, desde logo pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Carlos Moedas, como a própria GEAC e a Cine São Jorge, o nosso patrocinador oficial, que é a Vorten, que é importantíssimo para o sucesso deste projeto e nos abraçou também de uma certa forma criativa, no sentido que nós vamos ter depois coisas que vamos anunciar entretanto, que nos vão estender a comunicação com ações. A Superboc, que foi um dos primeiros parceiros que nós tivemos e que já está connosco há muito tempo e que nós... a Superboc para nós era importantíssimo estar no barco. Então eles aceitaram e... É preciso cerveja, sim. É um orgulho imenso também contar com eles. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque efetivamente tem sido um parceiro nos últimos anos e há projetos naquilo que têm bastante sucesso e que são graças a eles. Efetivamente eles deram espaço a... Além do Bom Partido? Ou seja, eu não queria especificar, mas há projetos na Kilt que se não fosse a Fundação Francisco Manuel dos Santos não conheciam o luz do dia e não tinham o sucesso que têm hoje em dia. A Associação de Turismo de Lisboa, por efetivamente também o suporte, foi a Associação de Turismo de Lisboa a dar o ok, nos deu mesmo o clique para fazer isto, na verdade, e depois os nossos media partners, que é a Rádio Comercial e a SIC Notícias. Muito bem. E agora o Expresso também por nos receber aqui. Ricardo, então muito obrigado. Obviamente incentivo as pessoas que ouvirem este podcast, certamente são interessadas em comédia, portanto está aqui um festival que nos interessa. O Mockfest está no Instagram em mock.festival, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com certos em vídeo do episódio. As fotografias são da Matilde Fieschi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos, a voz de genérico é do Tiago Filipe, Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. Obrigado, eu, Gustavo.